Oi, oi. Olha, eu quero só chegar aqui rapidinho e compartilhar com vocês uma vitória. Uma vitória, gente, num nível que vocês não imaginam. É o seguinte, desde criança eu tinha um trauma que era a coisa mais desestabilizadora do meu mundo. Eu tinha pavor. Quem me conhece sabe a intensidade desse pavor de agulha na veia. Quando eu era criança, eu tinha 6 anos de idade, meu pai faleceu. Meu pai saiu para trabalhar, não voltou mais, ele foi atropelado por um ônibus e ele não voltou mais, faleceu. O que aconteceu a partir daí foi que quando descobrimos onde estava meu pai, já estava no IML, enfim, viemos pra cá, né, pra São Bernardo. Aqui ele foi velado e tal, isso 30 e tantos anos atrás. Na ocasião, eu passei muito mal, sabe? Eu tive questões estomacais ali, não parava nada no meu estômago e tal, emocional, muito provavelmente questão emocional, né, ali, o trauma, enfim, porque apesar de eu ter 6 anos de idade na época, eu me lembro de tudo, então assim, eu tinha total consciência do que estava acontecendo ali. Eu tenho a memória, assim, muito vívida de tudo que aconteceu, de como aconteceu e tudo mais. E aí, o que houve foi que, como eu passei muito mal, me levaram para o pronto-socorro. O pronto-socorro ficava ali a poucos metros do cemitério onde meu pai estava. No pronto-socorro, eles foram pegar minha veia, não conseguiam pegar minha veia, mexeram muito no meu braço, se aproximaram vários enfermeiros. E aqui tava minha mãe do lado chorando, em prantos, porque tava vendo a filha naquela condição. E além de tudo, tinha acabado de perder o marido, né? Naquela condição, enfim. Então, assim, pelo contexto, era assim uma impressão emocional elevada à milésima potência. Os enfermeiros me segurando, mexendo com a agulha no meu braço. Eu fiquei extremamente traumatizada com aquela situação. Eu lembro que eu chorava, me debatia, eles me seguravam. E foi um transtorno, assim, para conseguirem me dar ali um Plasil, uma coisa na veia, tal, que parasse a minha crise de vômito. Enfim, isso imprimiu no meu DNA de um jeito, nas minhas células, né, nas minhas moléculas, um trauma muito grande. De modo que até pouco tempo, eu tinha pavor que fizesse carinho, assim, ó, onde tem veia, sabe? Cabeça, tal, mão, punho. Eu tinha pavor, verdadeiro pavor, não dava nem pra mexer aqui, assim, ó, ficar mexendo assim, fazer exame de sangue. Eu deixava de dormir. No dia que eu sabia que eu tinha que acordar pra fazer exame de sangue, a noite anterior eu já não dormia. Eu já ficava numa ansiedade, eu já acordava a noite inteira, eu não conseguia nem pegar no sono. E isso foi a vida inteira, né? A partir desse evento, com 6 anos de idade eu tinha, isso perdurou até agora. Ocorre que em janeiro desse ano eu conheci as barras de Axis. A partir daí comecei, mergulhei, né, de fato no mundo de Axis, não parei de usar a ferramenta, fiz 1, 2, 3 classes, me tornei facilitadora de Axis, e aí eis que eu fui ter agora uma experiência de fazer uma endoscopia, que era uma coisa que eu não fazia. Eu tinha feito uma vez na vida só, tinha dado algumas coisinhas lá que eu até precisaria fazer de novo, mas eu não repeti, porque tamanho era o meu pavor, né? As 2 vezes que eu precisei parir, diferentemente das mulheres que se preocupam com o parto, com a via de parto, a minha preocupação não era onde vai rasgar, por onde vai tirar essa criança, embora eu tivesse as minhas preferências. Mas a minha preocupação não era o parto, a minha preocupação era sempre o raio da agulha na veia. E aí eu enchia a orelha do médico, eu enchia a orelha do anestesista, da doula, do mundo inteiro, porque o meu pavor era ficar com aquele catéter e não sei o quê. E aí eu fazia um inferno na vida das pessoas, porque a minha preocupação nunca era vai rasgar aqui, vai rasgar ali para tirar a criança. Não, minha preocupação era o acesso, era a agulha na veia. Então era uma coisa assim que para mim era terrível. Porque
questões, né, de traumas, enfim, desde que aconteceu isso, desde criança, que aconteceu essa questão com meu pai, eu precisei fazer psicoterapia e tal, que eu fiz análise, terapia de tudo quanto é tipo, junguiana, freudiana, diversas linhas, e eu sempre trouxe essa questão do trauma, mas pra mim era muito, muito, muito forte, e eu não conseguia ressignificar isso. Nas minhas gestações, o meu maior desafio era ter que fazer exames de sangue com muita frequência. É um desafio absurdo pra mim. E aí, gente, eu vim contar aqui esse testemunho porque eu simplesmente perdi esse medo. Eu fui fazer essa endoscopia, né, agora, semana passada, e eu cheguei lá pra fazer muito calma, muito tranquila. A minha preocupação era que, de repente, eles iam tirar alguns pedaços aqui, né, pedacinhos e tal. E aí eu não me preocupei com essa questão da agulha na veia. Quando a pessoa veio fazer o meu acesso, o meu corpo não entendeu que eu estava em luta e fuga. Porque o que o meu corpo fazia era sempre liberar muito cortisol, então rapidamente meu coração já estava 160, eu já estava sentindo cortisol, sabe, assim, aquela moleza nas pernas, minhas mãos molhadas e tal, e eu não tive nada disso, eu continuei plena, e a moça veio, pegou a veia até do lado que não costuma pegar, porque o meu pavor era tanto que as minhas veias sumiam, tinha vezes que não tinha sangue, uma vez precisaram torcer a minha mão para cair gotas de sangue, porque, assim, parece que até desidrata a pessoa, não sei o que acontece, né, o pavor, quando é tanto assim, acontece coisas terríveis. Então, as minhas experiências eram cada vez mais traumáticas por conta justamente do meu pavor, né? Quanto mais apavorada eu ficava, pior aconteciam as minhas experiências. Então, gente, eu vim compartilhar porque eu simplesmente não tive nenhum problema. Eu fiz lindamente o exame, eu saí de lá me sentindo assim, incrível. Eu falei, gente, como pode ser mais leve? E isso aconteceu por conta das barras. Isso aconteceu porque eu tô correndo barras. Foi o que a ferramenta das barras tocou aqui na minha cabeça, liberou esse trauma e drama, foi embora. E como pode ser mais fácil? Como pode ser mais leve? Eu fiquei assim, impactada. Eu tinha feito outros 2 exames de sangue anteriormente, né? Só que como a pessoa veio em casa e usou até aquele ultrassomzinho e tudo mais, eu falei, eu não fiquei com medo porque foi muito tranquilo também. A pessoa usou ultrassom, a pessoa veio em casa, mas eu já tava percebendo o movimento, que eu tava muito mais calma, eu não tava ficando sem dormir, porque veja, o trauma não é algo cognitivo, não é algo que você possa racionalizar e pensar assim, não, a agulha é desse tamanho, porque eles falavam pra mim, agulha é de criança, ou então eu ficava com acesso, não tem nada no seu braço, não tem agulha no seu braço, fica tranquilo, não é, gente, não é cognitivo, simplesmente o meu corpo entendia que eu estava no meio de uma guerra, ele soltava, bombeava cortisol no meu corpo. E eu ficava assim com as pernas moles, eu passava muito mal, meu coração acelerava assim num grau. Só quem já presenciou essa cena, né, os meus familiares, meus amigos sabem o que era esse trauma. E agora, gente, eu me libertei desse trauma, né? Então, a ferramenta das barras deu um delete na minha cabeça, de modo que jogou fora esse trauma e drama. E como eu posso ser mais feliz e grata a Gary Douglas abençoado, que trouxe, canalizou essa técnica e disponibiliza isso para poder a gente se libertar dessas questões com maior facilidade, alegria e glória. Eu tinha que compartilhar isso com você porque eu não posso vivenciar uma mágica dessa e eu não posso me calar diante disso, né? Eu sou o meu case de sucesso, eu sou o meu próprio case de sucesso, justamente por mim eu preciso trazer essa informação para você, eu preciso compartilhar isso com o mundo, porque não é qualquer coisa, sabe? Não é qualquer coisa, só Deus sabe todos os lugares onde eu fui buscar cura para esse trauma, e eu só tenho gratidão a essa ferramenta. Um beijo para você, até a próxima.